Conversas de vento cruzado. Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa de vento cruzado, a segunda. Hoje, igualmente, com o nosso diretor nacional, diretor técnico nacional e responsável pelo Departamento de Instrução e Titulações, Paulo Branco. Olá, Paulo. Olá, E Luís. o Eugénio Almeida, que é o nosso atual presidente da Federação e que nos vai hoje tentar esclarecer algumas coisas que ontem não ficaram ou muito claras ou que nós continuamos a ter algumas dúvidas e queríamos ouvir mais sobre isso. Nomeadamente sobre as atividades que se propõem a entrar como modalidades na Federação nesta Assembleia, a última de 2024, e que são atividades de planador e balão de ar quente. Começava se calhar pelo planador, relembrando e perguntando outra vez, porque ontem acabei por ficar com um número vagamente difuso na cabeça. Portanto, se isso me aconteceu a mim, provavelmente também pode acontecer a quem nos ouve. Quantos praticantes de planador é que estão interessados em vir para a Federação Portuguesa de Voo Livre? Tendo que eu conheço algumas coisas do voo à vela do Aeroclube e alguns clubes de planador aqui e ali, mas não sei exatamente quantos há. Sabemos esse número, Eugénio? Pela indicação que nós temos do Carlos, que é o responsável que vai ficar e é o responsável pelo planador neste momento, na- nesta, nesta entrada na nossa federação, ele tem registados 36 pilotos de planador. Ele tem registados 36 pilotos de planador na associação dele ou são Na- 36 a nível nacional? não, a nível nacional. Que são todos com ele. Muito bem. E em relação aos balões, sabemos a mesma coisa? Quantos praticantes temos e quantos inscritos há nesta associação que agora manifesta a intenção de se juntar a nós? Existem cerca de 11, eu não vou dar um número preciso para não dizer 18, mas para ficar pelo número mais acanhado, vamos ficar pelos 11 pilotos a nível nacional. Então eu faria ao contrário e vou para a hipótese mais generosa, que são à volta de 20. Vamos Sim. dizer que são 18 e que há dois que não Uhum. que estão escondidos. Eu lembro-me de alguns praticantes de balões de balonismo famosos, nomeadamente a GNR e o Corpo de Paraquedistas, têm balões de ar quente. Eles estão nesta associação também. Também estão nessa associação. Muito bem. Posso dizer, posso, de uma forma clara, eh, o balão, eu não vou dizer que nasceu assim, em Portugal, mas de uma maneira geral, o balão nasceu em 90, cerca de eu vou dizer uma data muito concreta e muito rigorosa, mas em 93, a outubro de 93, acho que foi esse período, por decisão de um general, do comandante das tropas paraquedistas, foram nomeados militares para a obtenção da licença de piloto do balão de ar quente. Esses dois homens, que foram o Aníbal Soares e o João Rodrigues, pilotaram, avançaram para o primeiro curso em contacto com o inglês que é o David Clipping, acho que é assim que se chamava o senhor, que estava na época a voar em Évora. Em novembro desse ano, se bem não me falhar a memória, já quase puxar um bocadinho para a memória, porque, enfim, acho que me orgulho um pouco por ter sido também militar paraquedista e ter acompanhado um pouco desde 1982, 83, quando os paraquedistas foram fazer à Bélgica uns saltos de paraquedas em balão. Foi a partir daí que nasceu uma série de coisas. Ou seja, em novembro desse ano, 94, voltamos uma vez à história, o curso sob alçada de instrutores ingleses terminou em julho de 94. A partir daí, em 95, surge a Pluvibalão, tendo sido a primeira empresa, não vou ser demasiado exagerado, mas uma empresa pioneira do balonismo em Portugal, aqui em 95, em 97, com o intuito de promover a atividade, dá início ao primeiro festival de ar quente no Alentejo. Que tem havido até agora, até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Portanto, as coisas E em começam. termos de atividade desportiva?
Em termos de atividades esportivas, em 2005, 2006, sim, foi ainda pois foi em 2005, em colaboração com a FPA, acho que foi nesse período, realiza-se o primeiro Campeonato Nacional de Balões de Ar Quente, que já foi um campeonato organizado. Mas desde 2005 até agora não se tem organizado Não, mais? não. 2005 realizou-se ainda mais dois. Ou seja, não foram 2 anos seguidos. E aí depois morreu. Então, A partir 2007, 2008, que não tem havido atividade desportiva. exatamente, 2009, vá Portanto, lá, há 15 anos que não tem atividade desportiva, é isso? sensivelmente de 2000, para não, também não exagerar nos números, estás-me a fazer uma pergunta sem documentos à minha frente e sem saber Sim, em mas não é detalhe. grave, não preciso de Não, saber exatamente vamos, a hora a que vamos aconteceu. Preciso dizer. só de saber que atividade desportiva é que eles tinham e que se propõem agora a voltar a ter. Eles propõem-se voltar a ter o quê? Então sendo assim, para fazermos num redondo, 2010, no ano 2010, 2009, 2010, recordo-me que eles tenham feito uma primeira viagem, acho que foi a França, ao campeonato de europeu da modalidade. Eh, e isso faz com que, efetivamente, desde essa data até hoje, nunca mais se fez rigorosamente nada na área dos campeonatos, validar, a não ser aquilo que a Polibalão e toda a comunidade do balão está associada a este evento, que é o grande Certo, festival. então desde 2010, ou seja, há 14 anos que eles não têm atividade desportiva, mas Sensivelmente, o que é que sim. eles querem fazer exatamente em termos de atividade desportiva? É campeonatos nacionais de balão? É É, provas internacionais? O que é que eles querem fazer? ora bem, se nós verificarmos o número de pilotos portugueses a voar hoje, os tais 18, eu posso quase que dizer que se nós fizermos a regra dos 10%, como nós temos no parapente, ou temos no paramotor, se nós temos 700 praticantes do parapente, só 10% é que aparecem nos campeonatos, são 70, nós temos 6 a 7 que eventualmente podem ir a um campeonato europeu, provas de categoria FA1. Aqui também vamos fazer essa regra, por exclusão de partes. E por exclusão de partes, eles são 18, 10% de 18 são um número muito pequenino que eventualmente poderão representar Portugal. 2, 3, 4. É uma equipa, é um balão ou dois balões. Praticamente é isso que nós estamos a falar. Números redondos. Evidentemente, isto, números na lógica dos 10%. Atenção que não é isso. Então, se aplicarmos a mesma lógica aos planadores, estás-me a dizer que há 4 planadores e pilotos de planador que podem ir a campeonatos internacionais e que provavelmente são ativos, ou há mais do que isso? Não, dos tais cerca de 30 e tal, os tais 36 a 38 pilotos de planador que existem, se nós aplicarmos a regra, vamos para um número um pouco mais generoso. Que eu tenho uma carta que eles enviaram de uma equipa que tem atualmente constituída, o Carlos Alto também uma equipa constituída, estamos a falar de cerca de 6 pilotos, 6 a 7 pilotos. E aí sim já é um número interessante para poder, num campeonato nacional, ou mesmo representar Portugal lá fora. Aí sim. Muito bem. E o que é que implica representar Portugal lá fora num campeonato de planador? Para já, regras FAI. Primeiro ponto. Segundo, na ótica da representação de custos, e penso que é isso que estavas a querer saber, a nível de custos, eles não estão cá inseridos ainda. É um trabalho a fazer no futuro. Também eles Sim, também porque agora que falas nisso, nenhuma destas atividades que se propõe a entrar está contemplada no plano de atividades de 2025. não está, não está, porque isto é uma coisa nova. Portanto, na prática, também não seria em 2025 que a Federação teria que Não, fazer alguma coisa em relação a isso. não, porque é um trabalho profundo. Porque repara, Luís e Maús, nós temos dois passos que temos que dar. Primeiro, a Assembleia aceitar e estatutária. Da nossa parte, da minha parte em particular, vejo isto como um incremento de mais modalidade da Federação, de mais exposição internacional e nacional das modalidades e da Federação em Portugal, da nossa Federação Portuguesa de Voo Livre, de forma clara e objetiva. Isso é um primeiro passo. Porquê? Porque estamos no âmbito olímpico, como nós já referimos numa conversa anterior, estamos no âmbito olímpico, temos que alterar os estatutos, aproveitamos o comboio e fazemos as coisas em detalhe.
Isso quer Certo, mas dizer, deixa-me aproveitar nós já então tivemos. essa história do comboio. Será que estamos a pôr a locomotiva à frente das carruagens demasiado cedo ou temos carruagens à frente da locomotiva? Porque se não estão no orçamento, se não estão no plano de atividades, o que é que as atividades ganham em vir para a Federação Portuguesa de Voo Livre durante um ano em que não podem fazer nada? Ganham por 4 anos, porque estamos em ano olímpico. E nós tivemos uma reunião já no IPDJ e eles estão a aguardar que nós façamos uma alteração aos estatutos nesta conformidade. Eles aceitaram, iam analisar em função de tudo que nós íamos alterar, e depois aí sim analisavam qual é o espaço que podiam vir a dar com a Federação Portuguesa de Voleibol e com a modalidade em si. Primeiro, eles já sabem, IPDJ, Secretaria de Estado, já sabe que existe uma intenção das modalidades que querem vir para a Federação Portuguesa de Voleibol. Isso já foi exposto em reunião presencial no Instituto. Agora tem de estar do nosso lado, alterar estatutos, em comboio, lá está, numa outra alteração que temos que fazer, encaixávamos isto. Estamos ano olímpico, temos que entregar a alteração estatutária até ao final do ano. Para os primeiros 6 meses do ano, nós temos, digamos, a estrutura estatutária legalizada, fechada e com os cadernos de encargos Muito bem. E entregues. tirando essa parte burocrática que ontem ainda explanámos mais ou menos, portanto deve estar Uhum, mais ou menos ainda clara, mas uhum. as pessoas podem sempre ir ouvir essa parte e saber os pormenores. Falaste em 4 anos é o quê? O É ciclo o ciclo olímpico? olímpico. E que começa e acaba quando? Começa este ano e acaba daqui a 4 2024 a 2028? e 28, Muito exatamente. bem. Quando terminar os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Muito bem. E em termos de integração na federação, a Uhum. única hipótese é a alteração estatutária para os incluir como atividade, como modalidade tutelada pela federação, ou haveria outra situação qualquer? Eu, nomeadamente, lembro-me das várias categorias de associados que temos nos estatutos, temos uma que talvez fosse uma solução interina, que talvez não fosse mal visto se não fosse aprovada a questão da integração. O associado extraordinário, que é aquele associado que, não pertencendo diretamente às nossas modalidades, nossas Federação Portuguesa de Voo Livre, se quer aproximar da Federação e quer participar e etc. Não seria uma hipótese, O associado extraordinário, qualquer cidadão português pode ser. certo? Não participa na vida associativa da Federação. Então a diferença entre para ser uma atividade, uma modalidade da Federação e ser um associado extraordinário é que passa a participar, Na defesa dos interesses dessa certo? modalidade, sim, Em que aspecto? Passa a ter delegados na Assembleia? passa a ter delegados na Assembleia. Se bem que o tal associado, eu não sei como é que estás a focar nesse ponto, não me recordo, tão presente, mas eu penso inclusive que esse delegado não tem direito a voto. Não, não deve Porque ter. não tem direito a voto, porque repara, a elegibilidade dos associados está perfeitamente explanada e identificada, quer na portaria, no decreto-lei, que deu origem às alterações estatutárias das federações, quer nos nossos próprios estatutos. A elegibilidade do delegado tem regras muito bem definidas. Sim, E essas não incluem associados não, extraordinários, isso não. eu lembro-me. Então, na perspectiva de um delegado que vem às nossas assembleias e de um praticante das nossas modalidades, explica-me ou diz-me em que é que nós beneficiamos com a vinda deles. Porque a perspectiva que eu tenho é, nós temos um bolo que já é relativamente curto e cuja massa não estica muito. Estamos a dividir o bolo por mais pessoas e a ficar cada vez com menos fatias para cada modalidade, ou estamos a distribuir um bolo que estica, ou podemos pedir mais patrocínios ou mais apoios, ou o que é que se passa com essa parte financeira? A parte financeira de uma coisa que é clara é que a única situação que poderá ocorrer connosco, enquanto estrutura existente, é mais trabalho. Vamos ter um aumento exponencial nos procedimentos administrativos.
O comitê de arbitragem vai ficar mais alargado com a introdução destas modalidades. Isto quer dizer que, quer do lado do David Chumé, com a preparação dos regulamentos específicos, ficará a cargo, ou seja, não é o David Chumé que vai desenhar e vai tratar tudo o que tem a ver com da parte do órgão social, comitê de arbitragem e competições, mas vai ser o braço direito garantidamente do comitê de arbitragem para tudo funcionar. Mas Isso ainda não aplica-se falámos depois do ao David Carlos, Chomé, curiosamente, o David Chomé é o único representante da classe Swift, que é uma das coisas que se pretende mas ele que tem cerca de entre. 4 a 6 pilotos neste momento em Portugal a voar. Eu tenho a ideia que só havia um Swift. Não, ele neste momento ele representa já um conjunto de pessoas que anda como instruendos, como pilotos, com ele a Ah, voar. como instrumentos. Muito bem. Porque isso passa por uma examinação também. Sim, mas Swift nós não falámos ainda. E se Uhum, calhar hoje falávamos principalmente do planador e do balão, que são uhum. as coisas que se calhar não fazem tanto sentido aos nossos delegados e à maioria dos nossos associados. Swift é um planador que no fundo é uma asa delta. Está classificado como aeronave de classe O, portanto na CIVL está classificado como uma asa delta e não outra coisa. Não Sim. é um ultraleve. Ahm, na literal acessão do termo Sim. de aeronave ultraleve, de acordo com Os, os os decretos-lei franceses que ainda chamam há. aquilo pool. Os franceses chamam aquilo pool. Sim, é pequena pulga, mas que voa. A questão de ser pequeno e de ser uma asa delta não quer dizer que não seja um planador também. E a mim parece muito mais pacífica a integração dessa coisa, mas tem o mesmo estatuto e o mesmo problema. Será que estamos a esticar um bolo que não estica para atividades que não justificam? Eu Isto penso, estou a imaginar as perguntas dos não. delegados numa assembleia Os e delegados da Assembleia, acho que a única coisa que têm que se preocupar é que a Federação tem que ser sólida e tem que sólida em termos de recursos humanos, em termos de estrutura para se poder desenvolver. mas Eu isso tem mais custos. os custos associados que existem atualmente. A mim não me prejudicaria nada, nem via com maus olhos o aumento desses cerca de números redondos 40 pilotos ou 50 pilotos do que viessem a engrossar a nossa federação em termos administrativos. O que eu tenho é que saber separar as coisas muito bem. Custos da representação lá fora, em caso de campeonatos, custos associados no Comitê de Arbitragem e Competições para formar juízes. Os juízes, muitos deles já estão formados, já existem juízes, é uma questão de nós os credenciarmos enquanto juízes na Federação Portuguesa de Voo Livre. Depois, passando pela parte de representação internacional, onde haverá um, dois ou três delegados às respectivas comissões, é um custo. Estamos a falar o delegado à comissão respectiva do balão, o delegado à respectiva comissão do planador e o delegado à respectiva comissão de SWIFT, no caso particular da CVL da Azadel. Já existe. Neste momento nós temos um delegado à CVL. Isto quer dizer que ele poderá ser assessoriado por outra coisa qualquer. Não é por aí. Mas a questão fundamental é que temos mais dois delegados, além do paramotor, além E esses custos indiretos são, ao fim de um ano ou dois, são significativos ou não? é uma viagem e é uma estadia, depende como é que vai ser essa reunião. Por exemplo, houve uma reunião da CVL este ano que foi, não quero me recordar, foi num país asiático, ou foi China, não interessa. Sim, que Que sai era, muito mais caro do que quando é no Porto, por exemplo, como é evidente. Agora, diz-me uma coisa, Paulo Branco, diz-me tu, em termos técnicos, o que é que isto implicaria em termos de alterações de regulamentos internos e por aí fora, em que é que nós tínhamos que trabalhar para incorporar coisas que já vêm muito bem estruturadas e regulamentadas, segundo o Eugénio disse ontem, eles já têm tudo feito, ou têm tudo preparado, têm as coisas deles e por aí fora. Em que é que isso implica que nós tínhamos que incorporar também? Bom, em termos de técnicos, há que enquadrar as modalidades nas respectivas competições que eles vão exercer. Portanto, há uma alteração ou um ajuste ou uma implementação do novo regulamento de competições, onde eles tenham esse lugar.
Relativamente às titulações, essas máquinas são tituladas pela ANAC, portanto, eles já trazem uma licença aeronáutica, e por isso temos que associar uma licença desportiva. E a partir daí é o enquadramento das equipas de Portugal, portanto, que é uma das funções da Federação, ter a equipa de portanto, produzir e divulgar e conduzir aos campeonatos europeus e campeonatos do mundo as equipas de Portugal. Mas isso em termos regulamentares não é problemático. Passará pela questão do enquadramento técnico, de haver alguém que se responsabilize por essas equipas e por esse trabalho. E pronto, basicamente estamos a falar disso, estamos a falar de uma licença desportiva que terá que ser emitida para cada um dos praticantes, o enquadramento desportivo, isto tecnicamente, depois há todo o envolvimento da organização do campeonato. Portanto, se há pessoas para organizarem o campeonato, se há pessoas há diretores de prova, há árbitros, há juízes, há tudo isso, pronto. Basicamente, em termos administrativos, administrativos, técnicos, é disto que estamos a falar. Quanto tempo é que demoraria essa alteração regulamentar entre muito bem, vão entrar as modalidades e agora o regulamento está pronto? Estamos a falar em, grosso modo, quanto tempo? Um mês? 3? 6? Um ano? Isso não parece problemático. Portanto, se eles têm o enquadramento técnico já perfeitamente feito, eventualmente, para além disso, há um enquadramento relativamente às questões internacionais, que eles já devem ter isso salvaguardado também. Não sei. Eu não conheço tecnicamente o envolvimento dessas modalidades. Mas isso não é nada problemático se já está tudo estruturado. Já há competições de balão, já há competições de planador. Basicamente é pegar nos regulamentos que eles têm, verificar de que forma é que eles estão enquadrados na Federação Internacional e meter-lhes a chancela da FPBL. Muito bem. Ainda temos tempo para falar vagamente do SWIFT, que é, já referimos 2 vezes, mas ainda não falámos muito nisso. SWIFT, que é uma asa delta rígida que funciona com superfícies móveis, portanto não é por deslocação do centro de gravidade que é feito o comando, mas é por comandos aerodinâmicos em 2 ou 3 eixos. A Swift é famosamente o sítio para onde os campeões do mundo da asa delta vão descansar, depois de terem feito muitas vitórias e muitos campeonatos, é lá que vão parar todos. Eu acho que seria prestigiante termos os campeões todos a voar em Portugal. Que hipótese é que há de nós incluirmos um campeonato desses no nosso calendário e que custos é que isso teria? Lá vamos nós falando de orçamentos. Vagamente, mas é aquilo que eu presumo que os delegados queiram saber na Os prática. delegados, é assim, segundo o nosso David Chumé, há primeiro que desenvolver a tarefa em casa. Eu sei que estamos a arrancar para campeonatos. Já existem campeonatos mundiais e europeus desta modalidade. Aliás, neste momento ocorreu este ano, ou o que é que foi, não quero fazer afirmações, que foi cancelado porque não havia número de participantes mínimos. Estavam lá sete pilotos inscritos, que no campeonato internacional de categoria CAT1, só estavam 7, é evidente que o campeonato foi cancelado. Isso é para nós vermos até onde é a capacidade de desenvolvimento da modalidade ainda a dar os seus primeiros passos. Mas também eu vou reforçar uma pequena nota. Isto é asa delta, sim. Isto é voo livre, sim. Mas é um planador ultraligeiro de voo livre. O nome correto é um PUL. P-U-L. Planador ultraleve, o planador ultraligeiro de voo livre. Ou seja, tem a capacidade de explorar micro ascendências diferentes para permanecer no ar, mas a semelhança da asa delta e do planador de voo à vela, não é? O mesmo pode recorrer à motorização auxiliar para descolar. Portanto, há aqui pequenas nuances que possam ser ou não serem diferentes. Se bem te recordas, Luís e Maús, nós tínhamos um companheiro, temos um companheiro que era o Araújo, que tinha um mosquito, uma asa delta, que tinha um motor a combustão, que ele descolava a pé e lá ele ia-se embora. Várias vezes ele voou à minha frente, connosco, em Sintra, pelo menos umas poucas de vezes viemos esse voo. Não deixava de ser uma asa delta.
Simplesmente era uma asa convencional, e quando ele descolava, que ele tinha umas orelhinhas no final para evitar que o hélice batesse no chão, quando ele corria para descolar, que Sim, mas isso em termos de competição nunca foi enquadrado e ele nunca nunca, participou em competições com nunca, isso, antes pelo contrário, depois, aquilo era mas mais sim, era uma engenhoca um muito lazer, engraçada. porque isso Para o é a voo de parte, lazer era muito interessante. Agora, em era, termos de competição e em termos daquilo que estávamos a falar há bocadinho, tu dizes que o David Chomet tem 6 pilotos em formação, ou com ele ficam 6 pá, pronto, sim, nesta equipa. sim, sim. Ou seja, temos tantos em Portugal como há no resto da Europa? Estás-me a dizer que apareceram 7 no Olha, Campeonato eu da começava, Europa? eu vou, não é não é, a questão não é só essa, é que nós neste momento já temos pilotos de voo livre, de parapente, com, com, com o David Schmidt a tirar formação. Ou já devia estar terminada, se eles não tivessem tantos trabalhos. Um deles é o nosso. eh, da Flymaster, como é que ele se chama? O Nuno Gomes. Por exemplo, é um deles. Mas o Nuno Gomes não tem tempo para se coçar por ele próprio quando vais vir voar para a pé e só voar aparece quando pode. Portanto, Mas há que isso ressalvar também que o David Chomet é um excelente piloto de parapente. também é um portanto, há aqui digamos, uma atitude da causa do bar, e isso é que nos move, isso é que nos faz aproximar todos uns dos outros, em vez de estarmos a falar de dificuldades, de custos associados de uma coisa que não existe, não é? Do que estamos eu percebo claramente a pergunta que estás a fazer, que o delegado, o presidente do clube e os nossos associados vão se preocupar. Os tais 700 pilotos que nós temos atualmente da Federação vão se preocupar com 70. Tudo bem, dos 700 são 70, desses 70 que são os tais pilotos de asa delta, de planador, peço desculpa, de balão que aí vêm, e os do Davi Chumé que aí vêm, e desses 70 só será um número tão mínimo que nos vão preocupar com, que são pilotos de lazer. O que me Isso, preocupa, e mais ou menos o espelho das preocupações dos delegados, naquilo que eu estou a dizer, é mais por aí. uhum, Não é tanto essa questão, são os problemas que possam haver. Nós temos antecedentes da última vez que incorporámos uma modalidade, que foi o paramotor. uhum. Tinha tudo para correr bem. No entanto, hoje em dia há clivagens dentro do paramotor. Nós temos paramotores que andam a voar com licenças de uma federação que não deviam, e temos uma divisão de quintinhas entre paramotores, que é uma coisa que não interessa a ninguém, nem a nós, nem aos associados. E eles não sabem, mas também não a eles que andam a fazer essas coisas, como a voar fora do sítio ou a fazer coisas que são manifestamente ilegais. E isso não se reflete muito bem no resto dos praticantes que estão a tentar cumprir a lei, eh, pagam os seus seguros e as suas licenças, e veem pessoas a fazer tudo ao contrário. Isto é uma preocupação que eles têm, de certeza. Então, e estas modalidades novas que vêm por aí, Swift, balão, planador, não vão fazer uma coisa à semelhança disso? Não vai haver estes problemas de quintinhas e coisas do género? Não, porque já tem um chapéu maior. O chapéu maior chama-se ANAC. Eles são modalidades desportivas, mas que têm um chapéu aeronáutico perfeitamente fechado e regulado, que não permite quintinhas. O que, contrariamente a que existe muitas vezes e que no paramotor e também no parapente, já não quero falar na asa delta, que dentro dos 30 também existem as quintinhas, mas o que eu tenho que dizer de uma forma clara, e também de uma palavra de tranquilidade, se no passado, nos últimos 10, 13 anos, sensivelmente, nós toleramos e tentamos congregar fruto da, da- da decisão da Federação Portuguesa de Voo Livre e os seus associados, ficarmos com a integração do paramotor, isto quer, numa primeira análise, congregar, preparar e depois avançarmos com a alteração estatutária. É verdade que a quintinha da Associação Aeronáutica só se consolidou para esse tipo de comportamento para as pessoas que não queriam estar dentro do enquadramento federativo da Federação Portuguesa de Voo Livre, com examinação, formação e, acima de tudo, ética desportiva
e ética, acima de tudo, de cultura e educação. Todas as pessoas, eu não estou a dizer que as pessoas sejam todas no mesmo bolo, mas de uma forma geral, as pessoas que estiveram nesse patamar, hoje, a sua grande maioria, para não dizer 90% ou 99%, estão na Federação Portuguesa de Voo Livre. Existe uma Já ínfima. que falaste em bolo, quando o paramotor entrou, o que é que aconteceu ao bolo das duas modalidades que nós tínhamos? Esticou ou dividimos por mais? Não esticou. Então, dividiu, esticou ou dividimos por mais? Porque mais para o nosso lado? Ou Nós seja, tínhamos um orçamento X com e duas aumentamos, modalidades. Ele sim. aumentou quando passámos para 3 e O vai aumentar quando passarmos para 6. são as reuniões que eu tive no IPDJ. Eles primeiro querem que nós façamos as coisas direitinhas. Há um compromisso da nossa parte em fazer as coisas a correrem. Há um compromisso da parte do IPDJ que também será feito em função daquilo que nós dermos o passo. Mas também eu sei, e nós todos, quem está com atenção ao Orçamento de Estado e quem está com atenção às discussões que foram ouvidas nos últimos, de últimos 4 meses, 3 meses, esta parte, com a aprovação do Orçamento de Estado, que era aquela pequena parte que o Orçamento de Estado não contemplou o aumento exponencial para o desporto. É verdade que no desporto geral nós estamos a falar de 700 mil praticantes desportivos. Uma ínfima parte desses 700 mil é que vai aos Jogos Olímpicos, que é o mais importante. Então Mas tu não é isso. estás-me a dizer que o orçamento de Estado e a conjuntura atual não prefigura que nós Prefigura que vamos o ter orçamento. mais Não. ajudas estatais. Prefigura duas situações. Primeiro, o orçamento de Estado já houve um aumento de cerca de 9%, 8, qualquer coisa em relação ao desporto, que não estava quando ali passou a estar. Existe um plano há 12 anos que o governo está a preparar para aumentar as verbas para o desporto e também vai haver um aumento já nos próximos contratos a ser assinados a partir de janeiro, ou seja, assim que o procedimento administrativo que é, enfim, eu posso ter a minha opinião pessoal do que é um procedimento administrativo do que é uma renovação da utilidade pública. Podemos ter essa conversa no futuro, se assim entrarmos por aí, mas vai existir garantidamente, assim que nós entregarmos o procedimento administrativo da renovação da utilidade pública, temos o mês de janeiro para o Estado dizer que está tudo em conformidade e recebemos em fevereiro, março, o início dos duodécimos para assinar o contrato. Normalmente os contratos públicos são assinados a partir de maio, junho, quando começamos a receber e andamos a duodécimos de janeiro a junho. Certo, mas o que é, basicamente, Junho, julho, vai entrar sensivelmente. mais dinheiro na Federação por entrar em mais Não modalidades ou sei, não? não sei. Só depois de fazermos as nossas coisas. Não é antes. Vou dizer, vou fazer uma afirmação gratuita que não tenho a certeza de uma coisa que não tenho. Ou seja, só depois de ter uma coisa que vou trabalhar para ela ser executada, não é antes. Não é? Aliás, o Estado também diria o mesmo. Muito bem. Bem, eu não queria esticar a conversa muito mais tempo, porque nós já estamos a. Mas há um pequeno compromisso, peço desculpa, Luís Emaús, há um pequeno compromisso também por parte, e não é só meramente um compromisso de cavalheiros, não é nada disso, é uma questão que vai ser debatida no futuro, eh, que tem a ver com os praticantes do balão e asa delta. A única coisa que querem nesta fase e na futura, e eles vão dizê-lo já quando forem associados e consentam na Assembleia, eles vão só querer uma coisa, querem neste momento é enquadramento. Porque a entidade Enquadramento desportivo. enquadramento esportivo, o enquadramento que eles têm atualmente, repara, eles inclusive estão apoiados por uma fundação. Ou seja, eles são pilotos que têm alguma ginástica orçamental para poderem fazer aquilo que nós gostamos de fazer no voo livre, não é? E no paramotor, termos dinheiro para levarmos os nossos praticantes digamos, de uma forma mais tranquila e nem sentarmos a contar que se vai um praticante, se vão 5 praticantes a um campeonato europeu ou mundial.
Portanto, estão mais à vontade garantidamente como estão do que estariam. Eles, neste momento, a única coisa que querem é regulamentação, enquadramento e o trabalho que nós temos com o voo livre e com o paramotor ser devidamente enquadrado com as modalidades que aí vêm. E Reconhecimento institucional. E e força, acima de tudo, força. por situação homóloga, o Swift presumo que é a mesma coisa. Exatamente. É mais do que isso. Porque o Muito Swift bem. ainda é uma modalidade muito recente. Existem muitas poucas pessoas no mundo a desenvolver a modalidade. E se nós temos um número simpático, ou que o David Chaumet está a lutar para termos muito mais, porque a examinação ainda é feita por franceses, não é feita por portugueses, não, ainda não temos este enquadramento, lá está, é o futuro, é tudo para a frente. Isso quer dizer que nós no futuro, o futuro nos dirá o que é melhor para nós. Não, mas não é pensarmos no passado, conseguimos olhar para o futuro. É olhando Muito para o bem. passado e fazendo com que as coisas corram muito melhor para o futuro. E só para fechar, Paulo, quanto custa uma asa de paratrial? Sabes? As asas de paratrial foram preparadas especialmente para este tipo de atividade. A negociação, eu não sei exatamente quanto é que elas custarão, mas poderão andar em valores muito menos significativos do que Eu as asas. explico-te porquê. Porque eu, apesar de já não voar nada da asa delta e não ter exame médico para voar asa delta e não posso, eu também já voei parapente em tempos, mas tenho um certo receio dos feixes e destas coisas, mas no chão agrada-me a ideia. No chão será uma brincadeira, será uma arte de manipulação de uma asa. Gostava de aprender essa coisa. Basicamente é manipular a asa e controlá-la, considerando que a carga alar não permite que ela descole sequer, nem as características que ela tem, será apenas trabalhar com ela no chão, em zigue-zagues, em saltinhos aqui, saltinhos Então ali. dizes-me que é muito menos significativo que uma asa, sei lá, em segunda mão. Sim, muito menos significativo. Eu, francamente, não me estou a Está bem. recordar dos números que o Hugo me falou Ah, já. mas já dá uma ideia interessante. O Aeroclube de São Miguel, o Clube Asas de São Miguel, já comprou algumas asas para esse trabalho. Penso que não foi nada de significativo, Então, francamente. fazendo o segue, se calhar, se conseguires falar com o Hugo para ele vir aqui falar connosco, Isso. fica agendado para breve, digo eu, para a gente explorar ainda mais essa questão do paratrial. Não sei se ainda há tempo da Assembleia ou não, mas Relativamente ao paratrial, é isso que vamos fazer. Eu vou falar com o Hugo e eventualmente amanhã poderá ser uma boa altura para nós fazermos mais um episódio destes e falarmos sobre esse assunto. muito E, bem. e uma das coisas em Maús que eu acho que é importante, e também deixo o desafio para nós conversarmos, nestas conversas de ventos cruzados, eu deixo um desafio de tu, como um antigo AITA, e percebe que com grandes e profundos conhecimentos do espaço aéreo, que ainda penso que ainda tenhas, eu também vamos abordar esse tema, vamos tentar procurar desmistificar o que é o espaço aéreo, o medo que as pessoas têm do NOTAM, aquilo que as pessoas têm, vamos tentar. E Passa também talvez faço, por explicar às pessoas o que são as coisas, o que é um sim, NOTAM e o que não é, sim, principalmente, porque as sim. pessoas têm perfeitamente noções diversas das coisas. Portanto, eu fechava hoje a questão das modalidades. Muito obrigado por terem vindo à rampa, mesmo com vento cruzado, para falar com as pessoas que querem ouvir. E ficamos então de nos encontrar amanhã, antes das térmicas entrarem de frente.